Este vídeo falará do Evangelho da forma mais clara e objetiva possível e dirá várias práticas erradas que as pessoas fazem e acham normal. Neste vídeo falaremos a verdade exatamente como Yahusha ensinou a todos que estavam ao redor dele para aprender, e sabemos que assim como Yahusha falou a verdade e muitos não concordaram, falaremos exatamente tudo o que ele disse e ensinou, e quem não concordar pergunte ao próprio no grande dia do julgamento. Estamos há anos vivendo inteiramente para o Pai e o que mais vemos é pessoas que falam nos lábios que vivem o Evangelho, mas jamais conheceram o que de fato é o Evangelho. Alguns estão presos ao Velho Testamento e dizem que devemos comer do suor do nosso rosto, pois isso foi dito para Adão. Iau não disse que Adão e sua descendência viveria do suor do rosto. Iau fez aliança com Abraão e a descendência de Abraão nunca foi escrava de ninguém. Yahusha veio mostrando a única maneira de viver para agradar ao Pai e ser salvo, que é viver totalmente para Ele. Yahusha não teve emprego e dos apóstolos os que tiveram emprego abandonaram para seguir Yahusha. Muitos de vocês não vão concordar e vão continuar citando o Velho Testamento, mas no livro de Êxodo há um versículo que fala que os trabalhadores assalariados não participavam da mesa do Cordeiro e o Velho Testamento é sombra do Novo. Então vive para Yahweh quem o ama, e quem não quiser continue sua vida da maneira que lhe agrada, pois Yahusha não forçou a ninguém a segui-lo. As pessoas têm falta de fé e vivem se entregando aos padrões do mundo na desobediência. Se o pai usa alguém que tem emprego para lhe fazer chegar a algo, não é mérito do assalariado, mas sim de Yahweh que usa quem ele quer para alimentar o povo que nele confia. Quando o povo foi libertado, os próprios egípcios deram coisas ao povo do pai, e ainda que se não tiver ninguém ao seu redor para lhe dar alimento, Yahweh é tão infinitamente poderoso que ele pode fazer cair maná dos céus, assim como fez com o povo hebreu no deserto. As pessoas têm o horrível defeito de querer colocar limitação no pai. Pensam que Yahweh só alimenta aqueles que se dedicam ao mundo, sendo que Yahusha já veio para nos libertar da escravidão. Pensam que a Bíblia existe desde a época de Adão, mas são tão estudiosos que, mesmo sabendo que Roma criou a Bíblia adulterando os escritos dos apóstolos, mas mesmo assim todos pensam que a Bíblia está repleta de verdades. Pensam que a Bíblia é a palavra do Pai, mas não é. A Bíblia contém as palavras do Pai, mas a palavra viva é o Messias Yahusha. É com muita tristeza no coração que falo isso, mas a maioria envergonha o Evangelho. Você quer mesmo ouvir a verdade? Todas as religiões são mentirosas. Homens que foram idolatrados nas religiões disseram antes de morrer que não sabiam o caminho. Outros disseram claramente a seguinte frase: eu não sou o caminho, mas apenas um líder disse eu sou o caminho, a verdade e a vida é ninguém vai ao Pai a não ser por mim, e quem disse isso foi Yahusha. Muitos podem pensar, mas a nação de Israel é o povo escolhido do Pai. Irmãos, o povo de Israel, a sua grande maioria, negou e nega até hoje Yahusha, tanto que até hoje esperam um líder político para que seja o Messias, pois rejeitaram Yahusha. Mas muitos dos supostos crentes e dos falsos Yahudins idolatram Israel e se comportam como judeus, mesmo sabendo que Yahusha veio libertar as pessoas do falso evangelho que as religiões sempre ensinaram com dogmas de homens. Entendam de uma vez, o Pai Celestial não quer vocês em nenhuma religião. Ele quer filhos que o obedeçam e vivam para Ele por amor a Ele, mas muitos insistem em fazer parte de divisões. Vocês observam que tem pessoas que servem a demônios e essas pessoas dedicam a vida delas a servir ao demônio, e todos respeitam e vê o demônio dando bens materiais e financeiros àqueles que o servem. Mas quando homens e mulheres de fé ouvem de alguém buscando ao Pai Celestial por amor e vivendo unicamente para Ele, fazendo a vontade do Pai sem ter emprego no mundo, as pessoas ficam escandalizadas e já dizem que não é possível viver assim. Parece que a mente das pessoas reseta, o raciocínio se perde, pois que homens e mulheres de fé são esses que existem por aí, mas vivem do suor do rosto e acham impossível Yahweh sustenta seus filhos. Sinto muito em dizer, mas são hipócritas, sem fé, cegos espirituais. São como os que se comportavam como porcos na parábola do filho pródigo, pois vivem afundados no mundo falando de uma fé ilusória, pois não sabem viver a fé na prática. Está escrito: o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual compreende tanto as coisas do Espírito quanto da carne. Mas descaradamente as pessoas têm zero interesse em viver o Evangelho.
Não querem ser dependentes de Iau, falam que amam ao Pai só pelos lábios mas não o conhecem. Irmãos e irmãs, saibam que se tiver 100 pessoas na terra que estejam vivendo em obediência a Iau já é um grande milagre, pois muitos de vocês podem dizer eu sou Yaudin, então eu vou lhes dizer muitos estão aí na internet dizendo que são Yaudins mas jamais conheceram a Iau. Fazem imersões mas não guiam os irmãos para confiar no Pai. O que adianta incentivar a buscar por conhecimento se levam as pessoas à morte espiritual? O que adianta tantas reuniões se não falam como Yahusha viveu, em vão fazem o que pensam ser a obra, tem milhares que se dizem Yaudins mas posso garantir não agradam ao Pai pois não nasceram de novo, não são como crianças e continuam falando mentiras, adulterando e outros fazendo grupos que nada mais são do que arenas onde falsos sábios vivem se duelando brigando com versículo bíblicos outros fazendo grupos de namoro e Yaudins onde aprenderam isso. Isso é carnalidade, podem saber dos nomes mas estão na linha para ficar no dia da ira de Iau, dão cargos e títulos a homens, escolhem quem é sábio segundo a própria percepção. Já a religião todo dia aparece uma nova com dogmas novos onde os membros vão procurar os líderes religiosos chamando eles de padres, pastores e rabinos mas o próprio Yahusha disse em Mateus capítulo 23 do 9 ao 11. A ninguém na terra chamem, Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados, chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Messias. O maior entre vocês deverá ser servo. Ou seja, as pessoas vão aos templos religiosos desobedecer às ordens do Messias Yahusha, inclusive ele falou à mulher samaritana que não devem buscar ao Pai sobre montes ou templos e mesmo assim as pessoas vão para esses apriscos. Os templos religiosos estão uma vergonha, apresentaram um evangelho amaldiçoado, em alguns templos o povo fica girando dizendo que estão recebendo o Espírito Santo mas na verdade não é. Outros têm soberbos que se intitulam profetas e enganam ao povo extorquindo dinheiro, e agora tem alguns templos com privilégios de VIPs, é incrível que alguém ainda frequente. Uma das coisas que você mais pode notar hoje é que bilhões dos homens e mulheres de fé são falsos e mentirosos pois falam de fé pela boca mas não sabem nada de fé, até porque está escrito se você tiver uma fé capaz de mover montanha mas não tiver amor nada te vale, todo mundo diz que tem fé mas não são capazes de viver servindo ao Pai. Todos querem ouvir um evangelho que os deixe confortáveis, todos querem viver uma vida normal e pensarem que estão agradando ao Pai. Então aqui vai uma verdade, isso não é evangelho. Yahusha disse para o jovem rico: vai e venda tudo o que você tem e doe aos pobres e me siga, assim terá um tesouro no céu. E o jovem rico saiu triste pois não conseguia abrir mão de tudo. Quem não consegue viver como Yahusha é porque não aprendeu o amor genuíno. Yahusha deixou tudo lá na glória para vir dar a vida por muitos e mesmo assim o povo não tem coragem de largar o mundo para seguir a Yahusha. As pessoas têm medo, se entupem de medicamentos achando que medicamento vão salvá-los ou manter seguros mas esqueceram da mulher do fluxo de sangue que sangrou por anos e correu até Yahusha pois sabia que se chegasse até ele seria curada e quando ela tocou nele ele disse para ele: sua fé curou você, mas as pessoas insistem em se comportar como o mundo pois não têm fé. Estamos em uma geração incrédula e não me refiro aos jovens mas de jovens até as pessoas mais velhas estão todos vazios, são cascas vazias andando, dizem ter experiência espiritual com o Pai mas quando escutam uma pessoa que vivem apenas para o Pai dizer que recebeu a ordem do Pai de se dedicar apenas a Ele, aí as pessoas dizem que não foi o Pai porque é impossível, ou seja, as pessoas acreditam quando elas têm sonhos e visões mas quando outra pessoa diz que teve elas menosprezam e ignoram. Você luta dia após dia para praticar os passos de Yahusha. Você luta para falar para as pessoas da melhor forma possível sobre como se comportar, mas quando escutam você dizer que seguir Yahusha significa viver como Yahusha ensinou os apóstolos, ou seja, os apóstolos não tiveram emprego. Não chamavam palavrão, não se prostituíam, não mantiveram os velhos hábitos, não ouviam músicas mundanas, não faziam parte de grupos carnais, não viviam em debates. Aí quando escutam que devemos agir igual arrumam diversas desculpas, assim como na parábola da festa do rei onde são chamados mas rejeitam pois o mundo é mais atrativo. Os homens estão um idolatrando o outro e se dividindo assim como os fariseus faziam.
As mulheres estão se vestindo como prostitutas achando que é normal. Aqui vai algo que vocês podem não saber, mas o Espírito Santo de Yahweh só habita em você quando você renuncia ao mundo. Não há como o Espírito Santo habitar em uma casa suja. Não há como habitar em alguém que vive expondo o corpo. Não tem como em alguém que vive em discussões querendo ser o mais sábio. O que mais tem é cobra engolindo cobra. Dificilmente hoje sobre a terra você acha alguém que esteja vivendo realmente o Evangelho. E digo sem dúvidas, a maioria não agrada ao coração do Pai. São mornos, serão vomitados por Yahweh. Estas pessoas não querem um Pai celestial, não. Elas querem um garçom que as sirva. As pessoas são hipócritas, só dizem buscar ao Pai quando estão com enfermidade. Quando querem uma oportunidade de emprego ou um bem material. E outra coisa, o Pai celestial não dá oportunidade de emprego. Ele não quer seus filhos se escravizando. Quem dá emprego é Satanás. Quem dá carro é Satanás. Não existe dinheiro puro e impuro. As pessoas amam ao dinheiro, só vivem por dinheiro, idolatram o dinheiro, pensam que o Pai Criador de todas as coisas depende de dinheiro. O maior ato de ignorância humana é por limitação no Pai. Maldito é o homem que confia na força do seu braço e se acha independente. Muitos dizem que é impossível viver como os apóstolos viverão, pois aquilo era outro tempo. Mentirosos. Por acaso o Pai Celestial que sustentou os apóstolos sem emprego perdeu o poder? Claro que não. Vocês podem ter estudos bíblicos, vocês podem ser formados em tais cursos, mas nada sabem. A sabedoria que pensam ter é lixo. Sabedoria é confiar em Yahweh, é viver como Yahusha. Evangelho é viver em amor. Quem diz que ama Yahweh mas odeia seu irmão é mentiroso, e quando vocês observam alguém vivendo somente na dependência do Pai, vocês se incomodam e chamam de vagabundo. Mesmo sem a pessoa pedir nada, vocês já consideram como peso. Que tipo de amor vocês têm? Ponto. Passa anos e mais anos e você só vê as pessoas sem fé. Você entra nas redes sociais, estão lá as mulheres fazendo biquinho, empinando a bunda e cobrindo os peitos com os nomes sagrados e ainda pensam que não estão tomadas por demônios. O pior é que as pessoas observam essas pessoas envergonhando o Evangelho e pensam que somos da mesma forma, generalizam tudo, pegam que está lutando para levar o Evangelho genuíno e misturam como se poucos que estivessem lutando para viver em obediência vivessem igual aos que estão na desobediência. Parece um pesadelo, é muita bagunça. Enquanto poucos lutam para levar o Evangelho com amor e respeito, a maioria suja tudo. As pessoas preferem quantidade do que qualidade. No Sermão da Montanha muitos ouviram Yahusha, mas segui-lo até o dia que ele foi pregado no madeiro foram poucos. Hoje as pessoas fazem grupos onde vivem brigando com o versículo, envergonhando o Evangelho com falsos conhecimentos, e muitos entram, mas para ouvir de renúncia, santidade e amor pouquíssimos escutam e menos ainda continuam a prosseguir o caminho. Ninguém quer ser alertados que não, quem quer começar do zero como uma criança. A grande maioria das pessoas só pegou os nomes sagrados, mas vivem em bagunça. Quero que vocês se lembrem que no deserto só entrou Josué e Caleb, na terra prometida, ou seja, de muitos só entrou 2. No dilúvio só foi salvo Noé e sua família. Em Sodoma só foi Ló e as filhas. Com Yahusha poucos o seguiram. Nos dias de hoje, se for 10 já é um milagre. Quero que você analise onde tem alguém que largou tudo para viver para Yahweh. Onde tem pessoas que vivam assim? Se você não concorda, me diga qual foi o emprego que Yahusha teve. Se Yahusha é o nosso cabeça, como pode o corpo viver diferente? Yahusha mesmo disse que ele não veio para fazer sua própria vontade, ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou. A noiva fiel vive como o noivo, mas o problema é que nessa terra tem uma noiva fiel e tem outra infiel. Poucos, muito poucos verão a Yahweh, onde já se viu pessoas que dizem servir a Yahweh viver expondo vaidade. Que tipo de seguidor você é? No próprio Yahusha não se achou formosura alguma. Ele não tinha luxo. Vocês correm atrás de bens e não percebem que a maior riqueza estão recebendo dia após dia, que é a chance de se consertarem. Espero que pelo menos uma alma que esteja vendo esse vídeo lute dia após dia para agradar o coração do Pai e não se comporta como os mornos. Espero que pelo menos um chegue diante de Yahweh. Não se conformem com como vocês estão hoje.
Tem gente que diz que não pode mais mudar, ou seja, se conformaram com o pecado. O filho pródigo se achou autossuficiente e foi pro mundo e acabou comendo com porcos, mas os porcos dessa história não são animais não. São pessoas que vivem como o mundo, estão na lama. Irmãos, acordem, o evangelho é simples, mas não podemos viver como o mundo. Evangelho muda a nossa vida. Perguntaram a Yahusha qual era o maior mandamento. Ele disse: amar a Yahweh sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Façam o bem, parem de sujar o templo de Yahweh. Quem é templo de Yahweh não expõe o corpo. Não ouve músicas do mundo. Quem é o templo de Yahweh vive para ele. Não sigam medo dos sinais. Tem muitos buscando ao Pai porque estão vendo o acordo de paz. Os terremotos, as falsas naves. Entendam, se vocês buscarem ao Pai para serem tirados desta terra, vocês estarão indo por interesse. Os sinais estão aí para mostrar que estamos no princípio das dores. Mas só sobe para o céu quem o Pai predestinou. Nenhum conhecimento salvará você. Só o quem salva é Yahweh se você viver como Yahusha em amor. Ficar com medo do mundo não adianta em nada. Yahweh quer seus olhos nele. Não hajam como descrentes. Agora me refiro aos irmãos de verdade, pois irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, assim como disse Yahusha. Espero que vocês entendam que este vídeo foi para esclarecer que existe muita coisa errada no meio de pessoas que já conhecem a verdade e também com pessoas que se dizem homens e mulheres de fé. Não podemos compactuar com o mundo e fingir que está tudo bem. Se os 12 apóstolos de Yahusha observassem como anda o mundo hoje em dia, com certeza acharia abominável. O tempo todo tem um ensinando coisas erradas. Em algumas plataformas você vê as pessoas querendo ensinar a sobreviver na tribulação. Outros querendo justificar as práticas erradas dos templos, outros que já sabem os nomes sagrados ensinando fardos ao invés da conduta que Yahusha ensinou. Mas a verdade é que é raro você achar um que diga a verdade e mais raro ainda achar alguém que viva. Finalizando o vídeo agora, e que você possa estar de vestes brancas e sendo chamado de filho diante de Yahweh, pois muitos ouvirão de Yahusha: afaste-se de mim, pois não vos conheço, vós que praticam a iniquidade.